centro da cidade, o que vem à cabeça? Trânsito, engarrafamento, ônibus, poluição? Pois é no meio desse caos que encontramos um lugar como esse, cheio de plantas, flores, animais, o Campo de Santana. E é aqui que fica a instituição que nós vamos conhecer hoje, a Fundação Parques e Jardins, uma das mais antigas da Prefeitura do Rio, fundada em 1893. A sede, planejada pelo arquiteto francês Léon Gobert, no estilo Luís XV, foi inaugurada 16 anos depois. Então, vamos conhecer um pouquinho da história dessa instituição? Melhor que Aurélio Rocha, que é o gestor de revitalização do Campo de Santana, para falar um pouquinho da história desse lugar maravilhoso, né, Aurélio? Conta um pouquinho dessa história que eu tô curiosa. Que na verdade a história do Campo de Santana vai além desse paisagismo que o Brasil fez em 1880. O Campo de Santana é uma área que existe na cidade do Rio de Janeiro, desde a época da fundação, fazia parte do Manguezal de São Diogo, e depois com a expansão da cidade, ele vira o campo da cidade, ele fazia parte do campo da cidade. Em 1735, surge ali na ponta do Campo de Santana, perto onde é a central do Brasil, a Igreja de Santana. E aí o local ganha o nome de Santana e começaram os adeptos da Santa a vir aqui. Pelo Campo de Santana passa a ser a história do Brasil. Foi o local da aclamação de Dom Pedro I, como primeiro imperador do Brasil. As festas da coroação de Dom Pedro II foram no Campo de Santana, inclusive golpe da maioridade seria dado dentro do Campo de Santana. É mesmo? E aí depois, aqui vem, claro, a Proclamação da República, onde passou-se a chamar de Praça da República. Em torno do Campo de Santana, as ruas são chamadas de Praça da República. O que tem a ver com samba esse lugar? Aqui viviam os negros libertos e escravos, eles vinham no final de semana, viviam para cá. Alguns relatos de viajantes ingleses, eles falam, inclusive, que aqui eram as rodas de samba, rodas de dança, de várias nações, Angola, Quiluana, Luanda. Então, eles se reuniam aqui no Campo de Santana, que era uma vastidão, aqui não tinha esse paisagismo. Então, os negros vinham para cá, se reuniam, cantavam aqui. E uma outra relação com o samba é que o samba, de certa forma, nasce do batuque. E os batuques aconteceram também no Campo de Santana. É claro que essa parte todinha, Vaz Longo, é tudo do centro do Rio. Mas as procissões de Santana e do Divino Espírito Santo passavam e era aqui no Campo de Santana. Então o sincretismo na época foi a permissão dos primeiros batuques dos negros aconteceu exatamente no Campo de Santana, nas procissões de Santana e do Divino Espírito Santo. São 150 mil metros de área verde, né, Aurélio? Um lugar perfeito para ficar a instituição que a gente vai conhecer agora, que é a Fundação Parques e Jardins. Obrigada pela aula de história. Então vamos lá para todo mundo conhecer a sede e falar com o presidente Wellington Ribeiro. Prazer. Como é que a Fundação Parques e Jardins veio parar aqui no Campo de Santana? Na verdade, sempre existiu, desde que o Campo de Santana foi inaugurado no século XIX por Glazio e Fialho, a pedido do imperador, e continuou aqui. Aqui foi primeira diretoria de arborização, depois virou departamento de Parques e Jardins, até se tornar Fundação Parques e Jardins. Então, esse prédio é histórico, o campo é histórico, o sítio é histórico. Qual é a missão da Fundação Parques e Jardins? A Fundação Parques e Jardins hoje tem três áreas bem específicas, bem claras. Primeiro é a parte da arborização. Eu tenho uma diretoria de arborização que só no ano passado, com o projeto Rio Eu Planto Eu Cuido, nós plantamos nas vias públicas do município do Rio de Janeiro 43 mil árvores. Então é um projeto que a gente está em cada bairro, em cada região da cidade do Rio de Janeiro, para tentar amenizar o efeito estufa, a questão climática, que é a gravidade, porque a prefeitura, um farol da prefeitura é isso, amenizar a questão ambiental no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem uma diretoria de planejamento de projetos. O que é essa diretoria? A gente vai fazer uma praça. Então, nós temos que ter um projeto daquela praça. O que vai constar naquela praça? Então, a gente faz esse projeto aqui dentro, tem a liberação do orçamento e a gente constrói essa praça. E temos uma terceira diretoria, que é de conservação e obras, que é justamente ter uma praça já pronta, aí tem pequenos problemas, a gente vai lá, identifica esses problemas, faz a reforma desse aparelho público e a gente mantém a praça em qualidade de, não só praça, como
canteiros, como a questão de parques, tudo isso. A gente tem hoje na cidade mais de 3.000 praças cadastradas na prefeitura, fora os parques urbanos e fora os canteiros. A gente tem inclusive parcerias com, tipo, Paquetá. Lá tem um movimento Plantar Paquetá. Então a gente dá todo apoio à sociedade civil. Esse movimento Rio Planta Eu Cuido é vinculado às subprefeituras e ao mesmo tempo à população. Só no ano passado foram 43.000 árvores. Esse ano a gente pretende superar essa meta. E agora a gente, desde o ano passado, estamos incentivando muita cultura aqui dentro. Então já teve festival de contação de história, tivemos teatro na Gruta Glaziú. A gente quer espalhar para os outros lugares do Parque de Jardins. Presidente, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu vou então conhecer alguns desses projetos. Ótimo, obrigado. Cuidar do quintal, da varanda da nossa casa já dá um trabalhão, né? Pois imagina cuidar de um parque inteiro onde o movimento é grande todos os dias. É dever de todo cidadão ajudar a preservar esses lugares, mas tem alguns que vão além. Literalmente adotam um parque. A gente vai conhecer a dona Nedina, que adotou o Parque Guinle e fez um belo trabalho por aqui. Dona Nedina, esse parque tá lindo e tem mão da senhora aí, né? Com certeza. Eu criei um grupo, né, para cuidar do parque, que quando nós pegamos ele estava muito deteriorado, muito cheio de lama, assoreado. Esse lago aqui não estava assim? Não, assoreado demais. E aí eu consegui aí com os órgãos públicos, a Leila, o Marcelo, enfim, o prefeito, e da gente desassorear o lago. Foi muito, muito difícil mesmo. 3 meses de máquinas, né, dentro do lago, tirando terra. Tinha 1 metro de terra, os peixes morrendo, mas enfim, nós demos conta, né? Eu digo, eu vou coordenar isso voluntariamente e dei conta. E foi difícil esse processo de adoção, dona Nedina? Não, não foi difícil. Eu até achava que seria difícil, mas aí eu fui lá na fundação, né? Cheguei no balcão, falei, eu quero adotar um parque, né? Aí o rapaz disse, que bom que a senhora quer adotar o parque. Com quem que eu falo? É Silvia Mello, né? Aí fui, conversei com a Silvia Mello, aí ela mandou preencher lá uns papéis e tal. E aí dei entrada, peguei o protocolo, acompanhei tudo direitinho, e em 20 dias estava pronto. E eu passo essa ideia falando com as pessoas para adotar, né? Mas que ideia bacana, e pode, claro que pode. Isso está dando certo, eu acho que vai dar frutos isso aí. Então fica aí o exemplo maravilhoso da dona Nedina, o parque está realmente lindo. E se você quer saber como faz para adotar um parque, vai descobrir agora, vamos lá? Olá, Andréia Cardoso, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Conta pra gente como é que faz para adotar um parque. Bem, é um procedimento agora que é simples até, né? A pessoa, a gente tem um e-mail de comunicação, né? fpj_adote@riorj.gov.br, o e-mail da prefeitura, né? Com esse link do FPJ Adote. E ela pode mandar a sua carta de interesse, a gente responde também via e-mail com o formulário e a documentação que ela tem que apresentar. Ela pode nos mandar também por e-mail essa documentação e aí nós abrimos um processo. Quer adotar uma árvore, um canteirinho pequeno, então a gente está estudando para fazer isso de uma forma mais simples pela internet também. E os adotantes também são variados, podem ser empresas, cidadãos comuns, como a dona Nedina, instituições, ONGs, associações de moradores. Então, assim, vários entes da sociedade civil podem se candidatar a isso, tendo interesse de conservar e nos ajudar a manter os espaços públicos. Uma outra maneira de contribuir para a beleza dos parques é plantando mudas. Sim, todos nós, cidadãos, podemos plantar mudas graças ao projeto Rio Planta Eu Cuido, não é isso, Natasha? Como é que funciona esse projeto? O projeto Rio Planta Eu Cuido, ele surgiu dessa necessidade que o cidadão tem de participar da arborização, de fazer parte dos plantios que a prefeitura
faz na área urbana. Geralmente a população ela forma grupos, pode ser através de associação de moradores, pode ser grupos de moradores que eles chamam Comissão das Árvores, alguns grupos como o Grajaú formaram comissão. Nós iniciamos ano passado a partir da ideia de uma moradora que durante o aniversário de 450 anos do Rio o presente que ela pediu para o bairro foi a arborização da Estrada Três Rios na freguesia. E quando nós iniciamos o levantamento, esse início dos plantios, nós vimos que a própria população, parte da população não deixava a fundação plantar, porque vai atrapalhar o comércio, vai quebrar calçada. Então a gente via que faltava um pouco de sensibilização dessa comunidade. Foi aí que a gente chamou essa moradora, que uniu outros moradores e a gente conseguiu rearborizar toda a Estrada Três Rios. Então foi o primeiro Rio Planta Eu Cuido. É uma participação ativa que diminuiu a rejeição. Na hora que a gente vai plantar, muitos moradores não deixavam, e com esse envolvimento popular, a gente diminuiu quase em 80% essa rejeição de plantios, quase 90% a depredação que ocorria depois desses plantios, com a comunidade de olho, a comunidade participando, a gente está conseguindo uma qualidade absurda na arborização. E se algum cidadão quiser que esse projeto chegue até o bairro dele, tem Isso como? já está acontecendo. O Rio Planta Eu Cuido lançou uma página da Fundação Parques e Jardins e a gente tem um e-mail, a gente tem um contato com as subprefeituras e com as associações. É só buscar o contato e pedir. Isso já está ocorrendo. A gente está agora com 15 bairros por conta desse envolvimento dos moradores. Além de cuidar da área verde da cidade, a Fundação Parques e Jardins também é responsável pela criação de projetos de parques e pela manutenção. Um deles é esse aqui, o Parcão na Ilha do Governador. Nada disso aqui existia, né, Magda? Nada disso aqui existia e foi assim muito bom para a Ilha do Governador, porque as pessoas tinham que levar os seus cães para a Zona Sul para poder aproveitar aqui aproveitar a área de convivência com os cães, e hoje não precisa mais disso. É o primeiro parcão que a Fundação Parques e Jardins construiu e tem mais um que a gente já finalizou em Bangu. Então vai ser um início aí de uma nova era aí do Parques e Jardins com essa novidade. Na verdade, o cidadão tem que trabalhar junto com a Fundação Parques e Jardins, não é isso, Magda? Isso. Não só no Parcão, mas também em todos os parques da cidade, né? Queria que você mandasse uma mensagem, né, para os cidadãos que estão vendo esse programa agora. A população é super importante para a gente, né? Além de eles assim, serem fiscais das nossas obras, né? Porque eles falam, olha, falta isso, falta aquilo. E também na manutenção, porque com essa área de convivência que eles têm que cuidar como se fosse a casa deles, para eles terem uma área para poder usufruir com as crianças, com a família e agora com os cães também. Então é com esse apelo aos cidadãos que a gente encerra esse programa. A gente viu que a Fundação Parques e Jardins é uma instituição que cuida da nossa cidade para que ela fique ainda mais maravilhosa. Até a próxima!